12 anos de experiência, diz alguma coisa? A Contrata Síndico nasce e foi criada no ano de 2026, absorveu todo esse tempo de trabalho como síndico orgânico. Faço isso há 12 anos e naquele momento de início senti as dores. E agora profissionalizei a atividade. É evidente, a advocacia me ajudou, a advocacia condominial, por sinal. Me lembro do momento de início. E nesse exato momento de início, estou falando e está aqui comigo Daiane Lourenço. Está no início da carreira, está em formação, num dos cursos excelentes da área. Me diga, Daiane, você se sente acolhida por informação, por estrutura, por cursos? Como está se sentindo começando na carreira de síndico profissional e, principalmente, como está a sua formação? Olá a todos, eu sou a Daiane. Bom, estou começando a estudar, né? Na verdade, eu comecei em novembro. Comecei o curso pela Escola Gabor. Fiz o primeiro módulo do síndico profissional. Agora, em maio, eu parto para o segundo módulo, que é o profissionalizante. E depois tem o terceiro módulo, que é o especialista. Sim, respondendo a sua pergunta, sim, me sinto assessorada. Hoje em dia também tem muitos cursos, muitas opções, mas em específico o curso da Gabor, do qual eu estou fazendo, ele é muito completo, então já me sinto um pouco mais segura. Obviamente que por eu estar pouquíssimo tempo na área, então me sinto assim muito dependente de consultar informações, ainda nada está gravado na mente, né, diria assim, mas estou bem feliz, acho que é uma área super desafiadora, mas é algo que acredito que vai ser muito próspero. Eu te apresentei essa semana 2 ou 3 outros cursos da área. Sim. Chegamos à conclusão que não conseguimos fazer todos, mas alguns excelentes, você notou a qualidade dos cursos, porque as pessoas estão realmente investindo nessa formação e nessa estruturação. Eu vou te contar um segredinho. Isso é o começo de toda a carreira. Começo de toda a profissionalização. Quando a gente usa o termo de síndico profissional, a gente usa pela dedicação. A verdade é que não existe ainda uma lei profissionalizando de fato essa atividade. Isso é algo que vai acontecer no futuro. Todavia, a dedicação, o esforço, o estudo que levam à qualidade e o termo profissional no sentido de que há dedicação exclusiva nisso, que há conhecimento para isso, ou seja, não amador, não é um chute. Com isso tudo, me diga, se você assumir um condomínio hoje, você se sente forte e firme, você se considera profissional na área, e entendo, claro, que você vai se desenvolver, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o conteúdo que você já absorveu nesses meses, o que eles te disseram? Te qualificaram? Então, os cursos eles dão muita base. Entendo que de modo muito incipiente eu consigo dar esse segmento, mas eu confesso que, dado ao pouco tempo que eu estou estudando e também dado ao fato de que o síndico ele é responsável por muitas coisas, eu ainda me sinto um pouco insegura. Sinto que eu preciso me dedicar mais, estudar mais e, obviamente, eu entendo que quanto mais a gente estuda, mais a gente pesquisa. Então, por exemplo, em todos os momentos que eu tô livre, eu tô ouvindo algum vídeo, vendo alguma aula, lendo algum livro sobre legislação, sobre manutenção, sobre qualquer coisa, para ir agregando esse conhecimento. Então, acho que o tempo vai dizer muita coisa, mas entendo que sim, já consigo ter uma boa visão, entendimento, já tenho muito material para dar esse início num condomínio. Esses dias atrás eu estava conversando com o nosso síndico. Eu moro em um condomínio com 8 unidades. E o nosso síndico lá é um senhorzinho de idade já. E ele estava relatando para mim que ele está cansado já, que hoje em dia ele quer poder sair, passear, né, com a esposa dele. E eu falei para ele, agora que eu já estou estudando, então eu falei para ele, olha, seu João, conte comigo, né? Tô aqui para ser síndica profissional, tenho todos os instrumentos. Então, assim, no momento, como ele foi já eleito síndico morador, agora em fevereiro,
E a gente teve essa conversa há umas 2 semanas atrás. Ele falou para mim que tá buscando meios de renunciar à sindicância. E com essa oportunidade eu começo a ser síndica profissional ali no meu condomínio. Vou te contar uma questão. Você está começando numa empresa que já tem pelo menos os 12 anos de experiência na atividade de síndico e 20 anos de advocacia profissional. Temos estrutura física, temos estrutura de sistema, temos estrutura de know-how, temos relacionamentos enormes no mundo condominial, pessoas qualificadíssimas convivendo conosco, condomínios atuando dentro da estrutura. Isso não te dá uma segurança? Isso não melhora um pouco? Sim, muito. Quando eu digo sobre insegurança, eu digo sobre a minha pessoa. Mas eu sei que eu tenho uma equipe para contar. Então, por exemplo, no seu caso, como advogado, tem também outros parceiros, né? Engenheiros, administradoras. Então, quando eu digo sobre insegurança, eu digo sobre a Daiane, que está iniciando na carreira como síndico profissional. Porém, eu sei que eu tenho toda uma equipe por trás que vai me dar esse apoio, que vai atender bem o nosso cliente. Então, quanto a isso, eu me sinto muito segura. Eu vou te contar. Todo síndico que um dia não foi profissional, começou como síndico orgânico ou alguma coisa assim, ele sentiu esse frisinho na barriga. Eu diria que a palavra insegurança não é a melhor palavra, não quero ser o chato. Mas é um frio na barriga, mas isso se chama responsabilidade. Exatamente. Se a gente não trabalhar com responsabilidade no que fazemos, a gente nunca vai evoluir. Uhum. A gente vai tratar o assunto com pouco respeito e com pouco cuidado e vamos ficar na mediocridade. Então esse teu friozinho da barriga é teu combustível. Essa é a dica. Todo síndico que começar na atividade de síndico profissional precisa sentir esse frio na barriga. Porque talvez ele não esteja no lado certo, na profissão correta, se ele menosprezar essa atividade. É seríssima, é uma atividade séria. É por isso que a Contrata Síndico tem esse know-how, essa estrutura e esse apoio todo. É porque a gente sabe que não dá para colocar e formar ninguém sem que dar a estrutura necessária para chegar lá. Uhum. Então não se preocupe, sinta esse frio na barriga, aceite esse frio na barriga como uma evolução, como um respeito ao cliente. O cliente precisa ser bem atendido. Sim. Essa é a realidade. A qualidade nunca ninguém diria que seria algo não a se preocupar. Mas o fato é que a palavra insegurança não é exatamente o fato. É um fio na barriga de responsabilidade. Todos temos, em qualquer desafio. Calcule numa profissão seríssima como essa. Com certeza. Eu não sei se já te falei, mas é um mercado em ebulição, é um mercado que está crescendo muito. Acredite. Muitos síndicos, muitas pessoas da área estão errando bastante. Uhum. Nós temos que ter a responsabilidade, até quando errar, de reconhecer que aquilo não deu certo, resolver a questão e atender o cliente na solução. Recentemente visitamos um condomínio que o morador estava chateadíssimo com a administração e com tudo mais, porque, sendo administrado por síndico orgânico, a pessoa começou a levar isso para o lado pessoal. E aí o afrontamento foi diferente. Você conseguiu sentir isso? Sim. Parecia que ambos estavam, na verdade, disputando forças. Eu vou fazer uma afirmação e você completa esse raciocínio. Você não acha que o síndico profissional, a síndica profissional, tem mais poder de entender esse distanciamento saudável e tratar aquele problema sem ofender o outro, sem passar dos limites da atividade, do problema em si, não colocar aquilo no coração e sofrer com aquilo tudo? Como que o síndico profissional tem que lidar? Vou explicar. Aquela situação era o seguinte, era até relativamente simples, né? Era um conflito de conversa de elevador. Conversaram no elevador, não se entenderam e se ofenderam na hora. Um ânimo exaltado, que tem algumas pessoas que para explodir e pro pavio é bastante curto, certo? Se fosse um síndico profissional, como você reagiria naquela situação? Você deixaria isso chegar ao ponto de uma explosão? Você se afastaria, calmaria a situação, entenderia, chamaria o morador para uma conversa privada, alguma coisa do gênero? Ou você pediria ajuda de um outro profissional, um advogado, alguma coisa assim? Com certeza eu contaria com a ajuda de um profissional. E acredito que jamais a gente deve caminhar pelo caminho da exaltação. A gente tem que buscar sempre conciliar.
E até gostaria de comentar aqui sobre um momento em que eu participei de uma mediação. Então, acredito que o papel do síndico, ele está muito ligado a satisfazer as vontades dos condôminos. Então, tentaria buscar o equilíbrio nessa situação e manter a compostura do síndico. Pois então, é difícil. A gente é ser humano, a gente passa por essa dor, às vezes a gente tá perto de se ofender, mas tem um segredinho. Com certeza você aprendeu na sua formação e isso a gente repete muito no escritório. Não afronte o morador diretamente. Tivemos a notícia recente de um síndico tirar uma arma e apontar a arma para uma situação de uma festa que estava barulhenta demais. Não se faz isso jamais. A minha opinião é muito simples. Primeiro que você não para uma festa. Se for necessário parar uma festa, quem tem que fazer isso é a polícia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que pense o síndico de ser armado. Qual é o nível de ameaça que isso teve para ele se sentir a necessidade de colocar uma arma? Você já pensou se isso passa desse limite, ele tira essa arma e mata alguém, por exemplo? Eu digo mais. O caso precisa ser entendido a todos os lados. A gente se sente injustiçado quando alguém julga e não entende todos os lados. Mas o fato é muito simples. Se ele tirou essa arma para parar essa festa, levou essa arma para essa festa, eu entendo realmente que esse síndico precisa ser destituído. Ele não pode jamais ameaçar um morador. E parece tão simples, não ameaçar um cliente, não ameaçar quem te propõe o sustento e tudo mais. Claro, né? Que parece tão óbvio. Mas ali a situação é a seguinte: o síndico não tem poder de polícia. Uhum. E aí eu elogio o trabalho da síndica mulher, sabia? Eu acho que a mulher tem mais controle emocional para essas situações. O homem às vezes leva aquilo pro ego e não consegue dividir aquilo tudo. Então, apesar da gente não ter que levar a sindicância para os gêneros e tudo mais, aí eu vejo uma vantagem da tua atuação. Que a mulher tem mais humildade em pedir ajuda. Você não concorda comigo? Sim. Isso não é importante? Sim. Hoje eu participei de um encontro de mulheres síndicas e uma das coisas que foi comentada lá foi exatamente sobre que na sindicância tem mais de 50% de mulheres. Então, de certa forma, a síndica profissional tem crescido bastante. E acho que a mulher ela tem esse cuidado, né, de não levar para o coração, de separar as emoções. Então, acredito que faz muito sentido também para a mulher estar nesse meio. Ok. Vamos ficar com esse ensinamento, né? A gente não pode fazer que nem esse síndico. Não. Sabe Deus o que chegou nisso? Temos que pensar também pelo lado, temos que escutar tudo o que aconteceu. Esse julgamento da internet e da notícia nem sempre traz a realidade. Todavia, o fato é muito exemplificativo. Ele viralizou na internet. Tem muita gente comentando sobre isso tudo. Foi em Curitiba, por sinal, curiosamente. Nós estamos em Curitiba. Mas o fato é que jamais pode chegar a esse ponto. Se sentir que um ato qualquer dentro do condomínio passou dos limites, o síndico não tem esse poder de polícia. Uhum. Ele tem que pedir auxílio da polícia, de uma segurança, alguma coisa assim, se for necessário. Vou te dizer uma realidade. Festas que ficam até tarde é um barulho, incomoda, deixa sem dormir. Mas uma noite sem sono não compensa o afrontamento. Sim. Você pode deixar essa festa muitas vezes acontecer, caso não esteja quebrando ou alguém não esteja ameaçado diretamente, deixar essa festa acontecer e no dia seguinte tomar a providência regimental, que quase todo o regimento prevê, e mesmo que não tivesse a previsão, é evidente, do horário de silêncio. Uhum. E fazer a advertência. Uhum. O síndico pode fazer advertência, certo? O auxílio jurídico também é útil para isso. Caso recente, isso nos interessa. Esse é um ensinamento para nós. Nós temos que estruturar os casos que ocorrem e formular o pensamento de como agir em casos parecidos, certo? Não vamos fazer um julgamento. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não escutou todos os lados para entender com clareza a situação. Mas foi divulgado na internet um síndico que desceu armado para parar uma festa. Foi agredido. Isso também é bastante grave. Mas no meu pensamento, vamos iniciar. Será que dá para descer armado para parar uma festa? Mas devemos descer para parar uma festa? Não.
Não, o síndico ele não pode se envolver emocionalmente dessa forma. Pois é. É que a questão maior é que o síndico não é polícia. Naquele caso, parece que até era um policial e tudo. Pode ser que seja esse a dor. Mas a verdade é que o síndico não tem esse poder de polícia quanto o síndico, quanto ainda síndico. Então, parar uma festividade, parar uma situação dessa é algo que exige uma realização e um poder de polícia. Então, suponhamos, a festa está fazendo um barulho, passou do limite. A melhor atitude é deixar acontecer. Você tem o poder de multar depois. Mas ela passou desse limite, está atingindo a segurança do condomínio, há uma algazarra que alguém está se sentindo ameaçado, um funcionário, alguma coisa do gênero. Bom, aí você tem que chamar a polícia. Quando eu falei que as mulheres são melhores nesse sentido, é porque elas pediriam ajuda. Como você reagiria naquela situação? Teria alguma dúvida ou o que faria? Bom, nesse caso, eu buscaria o conselho, né? Entender o que a gente poderia fazer. Caso eu continuasse com as minhas dúvidas, eu buscaria a assessoria jurídica. E dentro disso, eu buscaria talvez uma força policial para me ajudar, para me apoiar, resolver essa solução. Mas eu jamais me envolveria desta forma, como esse síndico fez, até porque ele poderia estar correndo risco de vida ali, né? Então eu buscaria pela integridade da minha pessoa. E também acho que um ponto importante é a gente conhecer as pessoas, né? Os nossos condôminos. Então, até eu tenho estudado um pouco sobre a questão da comunicação não violenta. E isso é muito importante para a gente saber lidar com as pessoas. E outro ponto que é muito interessante é quando a gente conhece um pouco da personalidade de cada um. Então isso também nos ajuda no tato no dia a dia com os nossos condôminos. Você tem toda a razão. Conhecer seu eleitorado, conhecer seu cliente é essencial. O síndico precisa ser participativo. Ele precisa estar no condomínio, visitar o condomínio, conhecer os moradores, entender as situações. Sim. Talvez, conhecendo bem a situação, ele já saberia que aquele morador é um problemático, que tem dificuldades, que faz algazarras maiores. E aí já saberia que aquele ali é um conflito muito extremo. A integridade física do síndico é muito relevante. Uhum. Vamos lá fazer uma hipótese. Esse síndico que sofreu essa agressão, que desceu armado, mas sofreu com a agressão, ele não conhecesse aquele eleitorado e tudo mais, mas ele achou que poderia parar com a situação e agraciar os demais com a solução. Mas pensa comigo, você está numa festa, todo mundo lá, talvez bebendo, talvez se divertindo. Será que conversar nesse momento sai alguma coisa? Não faz sentido. Pois é. Veja bem, nem tudo que está acontecendo naquele momento é verdadeiramente urgente. A festa, o barulho, é um incômodo grande, mas não é um incômodo urgente. Existem elementos dentro do regramento condominial para tomar atitude, a multa e tudo mais. Sim. E não parece razoável que você só apenas multe depois, apenas faça isso. Claro que, se supostamente isso ultrapassou os limites e alguém está sendo ameaçado ou o condomínio está sendo destruído com o ato, aí não tem jeito. Uhum. Aí a urgência surgiu. Uhum. Mas isso também é uma análise de conhecimento da situação e do ambiente. E não é uma crítica, porque, veja bem, eu não consigo interpretar a realidade daquele síndico. E não é defender a profissão, tá? Não entende? Não estamos puxando para o lado da sindicância, não é isso. É que a gente não precisaria escutar todo mundo com mais detalhes, mas o fato é que descer naquele momento me pareceu um equívoco. Uhum. Descer armado naquele momento, já pensou se saca essa arma e mata alguém e resolve? Eu não consigo ver um resultado útil. A situação já estava exaltada, né? Já estava exaltada. É claro que a agressão desse morador Não justifica. não justifica. Exato. Nós temos que defender esse síndico nesse sentido. Sim. Ele foi agredido, afinal, né? Sim. Não pode acontecer essa situação. Mas vamos lá. Existem soluções para isso. O morador que agrediu, a expulsão do local, os processos para isso. Vamos voltar um pouco à fita. Quase sempre, quando a gente se mete numa confusão, quando a gente esfria a cabeça, a gente tem um raciocínio. O que eu deveria ter feito? E é isso que eu quero trazer sempre que ocorrer com os outros, dentro da empresa, para que saibamos como reagir quando um fato semelhante acontecer. Mais uma notícia recente.
Um trabalhador morre pendurado fazendo limpeza e pintura de fachada, cai lá de cima. E isso é um medo que todo síndico tem. É um trabalho de risco, é um trabalho perigoso. Mas será? Como que caiu de lá no vendaval? Como que ele estava pendurado no vendaval desse? O que você faria? Como você pensa dessa situação? Qual é a tua reação dentro de uma morte de um trabalhador e a tua preocupação de cuidar das normativas e contratos e tudo mais? Como você agiria? Bom, para início, eu prestaria toda a atenção à saúde desse profissional, chamaria emergência, cuidaria dele. Porém, acredito que comigo e na Contrata Síndico isso não aconteceria. Porque antes da gente seguir para a realização desse serviço, eu observaria toda a documentação, a empresa contratada, e também observaria a norma 35, da NR 35, visto que é uma atividade de risco. Então, observaria essa situação e também estaria presente, né, acompanhando esse serviço. Não deixaria ele ali, o prestador sozinho. E também estaria atento à previsão do tempo, né? Neste caso, foi a chuva ali, o vendaval, que ocorreu esse fato. Então, estaria cuidando, observando o serviço mesmo e acompanhando. A verdade é a seguinte, vamos lá, normalmente um vendaval, uma chuva não acontece do nada, vai dando sinais. Exato. Por que alguém não disse, desce daí que a situação está em muito risco e não faz sentido permanecer com o serviço e continuar com o serviço? Isso pode ser um erro da empresa contratada, provavelmente foi, mas eu entendo que quando o risco é muito grande para o condomínio, o acompanhamento é essencial, como você mesmo disse. Então, se você não consegue ali, você está dividindo a atividade para outra situação, um zelador, um funcionário, alguém tem que estar olhando e ajudando essa pessoa. Ela não pode estar sozinha lá pendurada. Tem que ter alguém solo para fazer o auxílio e avisar, olha, desça que está chovendo, desça que vai chover, desça que já está ventando. Será que aconteceu tão repentinamente esse vento que não foi possível medir essa situação? A gente está julgando aqui as pessoas sem saber os detalhes, né? A corda falhou, a comunicação falhou, a ancoragem falhou, não sabemos. Mas é muito interessante a gente debater esse assunto e essa dificuldade para que isso não ocorra. É muito grave, morreu um trabalhador, o condomínio tem uma chance de responder por aquilo, juridicamente falando mesmo. Sim. Então, óbvio, né, o estudo, o treinamento da NR 35, a cobrança da empresa que tem essa formação e tudo mais é essencial. Mas o fato que eu sinto esse trabalho de risco como importante é o acompanhamento. De tudo que você me disse, o acompanhamento em solo poderia ter salvado a vida desse trabalhador. Certeza. Ok, a gente quer tirar a responsabilidade do condomínio, do síndico, mas é uma vida, né? A vida é tudo. Então a gente não pode simplesmente pensar só por esse lado. Nós temos que pensar que a vida tem que ser salva. Então esse é um ponto. Que bom que você entende essa postura, que você coloca isso desde já do início da atividade. Mas não podemos brincar com serviços nenhum, muito menos o de risco. E aí eu coloco trabalho em altura, eu coloco o serviço de manutenção de rede de gás, eu coloco um serviço que mexa com elétrica, a gente menospreza algum serviço, mas um choque elétrico pode acabar com uma vida também, né? Com certeza. Então, todos os serviços profissionais qualificados, empresas idôneas, são relevantes. E a idoneidade da empresa, isso sobra para o síndico. Então, é muito importante a conferência. Não podemos jamais ser negligentes com a análise documental. Sugerir e aprovar em assembleia empresas que têm qualidade e experiência e possibilidade de realizar aquele serviço. Sim, sempre estar amparado por bons profissionais já evita dores de cabeça. Se a gente vende atividade profissional de síndico, por que não cobrar a profissional? Exatamente. Você sabe qual é a maior disputa do síndico? Profissional, orgânico, mas o profissional até mais um pouquinho. É a briga eterna pela redução da taxa condominial. Reduzir apenas a taxa condominial não representa resultado, né? Me diga você, a boa gestão inclui a redução da taxa condominial apenas como objetivo ou a melhor prestação dos serviços? Como você vê esse embate de moradores, esse embate, essa disputa constante da atividade da sindicância? A gente busca sempre diminuir os valores e oferecer o melhor serviço, né?
Mas, em muitos casos, é necessário prezar pela qualidade do que pela quantidade de valor mesmo. Então, acredito que, se possível, compensar uma coisa com a outra, ok, porém, sempre prezar pelo melhor serviço. E tem um detalhe, o serviço realizado de baixa qualidade, ele pode ter que ser refeito. Exato, que é um gasto duplicado. É um gasto duplicado. Então, a economia não é demais falar. Grande parte da economia é burra. Sim. Porque ela só visou o resultado financeiro. Ela não analisou se aquele serviço será bem prestado. Uhum. Já é difícil conseguir que o serviço seja bem prestado. Uhum. Calcule se ele for mal pago. Então, a cultura dentro do condomínio, dentro da realidade de atividade rotineira do síndico, é ensinar também os moradores. Sim. Mostrar para eles que é o lar deles que está em jogo, que é o comércio deles que está em jogo, caso seja um prédio comercial, né? E que isso vai representar também uma redução do valor do metro quadrado. Serviço mal feito, manutenção mal feita, tudo vai ficando muito feio, tudo vai ficando ruim, Sim. eles vão perder dinheiro. Sim. Então, o resultado imediato da redução e da contratação do mais barato é a redução da taxa, porque é rateio, né? Mas o resultado futuro é o prejuízo para todos. E reparar depois do estragado é muito mais difícil. Sim, e isso até é um desafio para o síndico, né? Porque nessa questão o síndico ele precisa conhecer um pouco de tudo e, de certa forma, profundamente de cada assunto, né? Então, ter um síndico que seja bem qualificado nessa parte é importante. Como a gente falou já, diminuir as custas também, mas sempre prezar pelo melhor serviço. A verdade é que o síndico precisa estar em constante formação. Sim. Nós temos na Contrata Síndico essa ideia. Temos que constantemente estudar, reforçar, entender, a humildade de saber que o aprendizado é contínuo. Exato. E é gostoso, é legal isso também. É muito bom. Renova um pouco a cabeça, Sim. renova a ideia. Nossa. Aceitar também que somos seres humanos, às vezes esquecemos alguma coisa, precisamos revisar aquele assunto. Mas a equipe está para isso, não concorda? Sim. A equipe foi formada nesse sentido. A troca de ideias constante, a formação e a humildade de perguntar ao outro se está certo ou se está errado, é uma política interna. Não estou puxando, é verdade ou não é verdade? É verdade, sim. E é interessante também que eu já observei, assim, nos grupos em que eu tenho participado, que por mais que você estude todo o assunto, já tenha anos aí de sindicância, mas sempre acontece uma coisa diferente. Alguma coisinha que aconteceu assim, que foi diferente da situação. Então, é sempre muito importante você estar em constante estudo e também em constante contato com outros colegas, né, da profissão, que dessa forma vai abrindo o teu caminho, vai te mostrando novas formas de trabalhar. Então, também isso é muito importante para o síndico, ter a sua rede ali de apoio, né? Eu tenho a impressão que estamos numa fase de os síndicos e as síndicas estarem acompanhados e unidos. Eu acho que era uma atividade muito solitária, era uma atividade que não tinha apoio de lugar nenhum. Não minto, eu sempre expliquei isso na advocacia, que seria um apoio, que é a formação, e continuo sendo. Eu sou extremamente apaixonado pela advocacia, principalmente a condominial. Mas eu vejo que essa solidão está começando a ser resolvida. Sim. Você não observou, você está participando de grupos de síndico e tudo mais, você observou que as pessoas entenderam que não é uma concorrência. Nós temos um mercado enorme e que a gente precisa se apoiar em cima disso. Como você vê essa posição? Você acha que qual é o limite da concorrência? Qual é o limite da parceria? Qual é o limite? Como você vê esse relacionamento entre síndicos? Então, como você falou, né? A verticalização no mundo está cada dia maior. Então, assim, o mercado ele é muito abrangente. Acho que é uma área, o síndico profissional é uma área que não tem necessidade de ter concorrência devido ao fato de termos muitos condomínios. Como você falou, eu participei de 2 encontros e eu percebi a dor dos síndicos, né? De ter essa dificuldade no mercado e também principalmente com o condomínio ali mesmo. Então, o síndico ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que está ali para apoiar, para ajudar.
E acho que essa rede de síndicos que está crescendo está vindo com muita força para dar mais essa segurança, para impulsionar mais essa carreira, sabe? Então é muito importante ter esse grupo de síndicos para a gente se desenvolver mais mesmo. Temos que ver o colega menos como um concorrente. Exato. E mais como um parceiro de negócios Muito. e de experiências e de estrutura. A verdade é que tem muito mercado ainda para a gente pensar só que estamos perdendo para um para o outro. Uhum. Isso é importante, na minha opinião. Bom, a Contrata Síndico, ela nasceu já com um know-how de 12 anos da atividade de sindicância específica, com um know-how de 20 anos meu de advocacia, e eu digo que isso é muito importante. A formação aqui dentro da Contrata Síndico é constante, as dúvidas e as respostas também. A gente não tem a arrogância de não pedir ajuda, a gente não tem a arrogância de não nos apresentar profissionais e outras pessoas no auxílio do dia a dia. Estamos atentos às novidades, estamos atentos às notícias, ainda que às vezes ruins, e prezamos pelo dia a dia, pela saúde do síndico e da síndica. A Daiane está aqui, ela está estruturada, se formando e com acompanhamento constante para prestar o serviço. É claro que ela vai aprender com o tempo e ela vai ser não a titular nesse primeiro momento. Esse passo é um outro passo. Como oferecemos um serviço profissional, nós pensamos que essa formação deverá ocorrer com o tempo e com a experiência. Obrigado a todos, espero que tenham gostado do conteúdo e nos sigam no Instagram. Obrigada, pessoal, até mais.